Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos resolver um problema desafiador, né? Um problema denominado empilhamento de blocos ou livros, né? Também você pode fazer esse tipo de empilhamento com tijolos, cartas de baralho, dominó, né? Peças de dominó, empilhando um sobre o outro, né? Até que ele não, para que ele não desabe, né? Esse problema ele também está relacionado, tá, pessoal, com a física, a estática e a conexão com a chamada série harmônica, né? Então, qual seria esse problema? Então, digamos que você empilhe, né? Você faça um empilhamento de N blocos idênticos, né? De comprimento, todos idênticos de comprimento L e massa idêntica, massa que eu vou chamar de Mzinho, tá? E aí ele está sobre uma mesa, né, ou sobre uma superfície horizontal. E aí você se pergunta qual é a distância D, né, essa distância D aqui, né, da ponta, da extremidade desse último aqui até a ponta do primeiro, qual é essa distância D, né, para que o sistema fique em equilíbrio, para que a pilha não desabe. Então esse é o problema para você resolver, certo? E aí nós vamos usar a estática, né, os conceitos de estática para resolver esse problema. Então veja só, então você começa esse problema, né? Primeiro, você vai ter que aplicar as leis de Newton, né, para cada bloco, né? E aí das diversas possibilidades de sistema de coordenada que você vai assumir, você vai escolher, né, o sistema de coordenada exatamente que passa aqui no ponto P, né? Horizontal X, chamei de x', né? E vertical y. Você também pode escolher outro sistema de coordenada que passa, por exemplo, aqui, né? Ou aqui mais em cima, ou aqui embaixo, né? Ou no ponto O, linha. Eu vou considerar o ponto P, perfeito? Mas você também pode escolher essas duas possibilidades. E aí você vai colocando, você coloca um bloco na superfície, depois bota o segundo, bota o terceiro e você vai empilhando. Isso a pergunta é, a que distância máxima de você consegue empilhar para que o sistema não desabe, né? E aí, vamos lá, né? Então, aplicando as leis de Newton, né, para o bloco no ponto P, então nós vamos ter. Então, nós vamos começar esse problema iniciando do bloco 1, né, o último até o primeiro, né? Esse último eu chamei de 1, né? Eu vou diminuindo, né? O rosa eu chamei de 1, o verde de 2, o azul 3, o amarelo 4, né, o laranja 5 e N, né? Então são N blocos. Então o último bloco é o vermelho aqui, que eu chamei de N maiúsculo, perfeito? O que é interessante notar, para você encontrar essa distância D, né, máxima, que você deve encontrar, você precisa calcular o centro de massa desse sistema, né? E aí é isso que nós vamos fazer. Então, para o bloco 1, que é esse rosa aqui, nós vamos ter o seguinte, né? Fiz o diagrama de corpo livre para a rotação, né, do sistema, para eu poder usar as leis de Newton da rotação. Então, quais são as únicas forças que atuam no bloco 1? Primeiro, no bloco 1 vai atuar a força normal, o 2 empurra 1 para cima. Tá aqui, ó. Normal 2, 1. E já que esse bloco 1 tem massa Mzinho, que eu vou chamar de M1 por enquanto, então ele tem a força peso para baixo, puxando ele. Como é um sistema em equilíbrio, então o torque tem que ser zero. Então o torque resultante é nulo. Então, quais são o torque das duas forças que atuam? É o torque da força normal e o torque da força peso. Tudo isso igual a zero. Você isola, né, o torque da normal 2,1, né? 2,1 significa o bloco 2 atuando em 1, né? O bloco de verde atuando no rosa. 2 em 1. E aí o torque N21 é menos, né, passando para o outro lado, o torque da força peso. E aí você sabe que o torque é o braço, né? O torque vai ser exatamente no bloco 1, vai ser a posição do centro de massa dele, né? Porque é aqui que a força atua. Produto vetorial com a própria força, que no caso é o peso. E aí, veja, aqui no bloco 1, no centro de massa dele, eu vou mapear o centro de massa dele, como eu vou chamar de X1 e Y1, a posição do centro de massa do bloco 1. Então eu vou chamar aqui de X1i mais Y1j. Eu vou fazer o produto vetorial com a força peso. A força peso está para baixo, de acordo com a minha definição, Y positivo para cima,
força peso para baixo é negativa, então fica menos a massa do bloco M1G na direção J, né? Menos J a força peso atuando no centro de massa. E aí você vai aplicar o produto vetorial, né? Menos com esse menos vai dar mais, I VEC J vai dar K, né? Lembrando que eu adotei aqui eixo Y para cima e X horizontal, então o eixo Z está saindo do plano do papel. Então, quando você fizer o produto I VEC J, vai dar K. Menos com menos dá mais M1G X1 K chapéu. J VEC J, né? Produto vetorial de versores iguais vai dar 0, tá? Então, você conclui automaticamente que as contribuições no eixo Y, né, você não vai ter, não vai ser relevante para essa análise, né, a componente Y do centro de massa, somente a componente X. E aí você calculou o torque, da normal 2,1, né, dá esse valor. Agora vamos para o bloco 2, fazer a mesma análise. Então, quando você vai para o bloco 2, tá aqui, ó. No bloco 2 você vai ter, de novo, o bloco verde. Então, quais são as forças que atuam nele? Primeiro, o rosa empurrando, o 1 empurrando o 2 para baixo, que eu chamei de N12. Essa é a força normal, que o de cima empurra o de baixo. Em verde, atua uma força para baixo, que é devido à sua massa, é o peso 2. E aqui o bloco azul 3 empurrando o 2 para cima, N32. Aqui eu chamei de massa 2. Então, de novo, você vai aplicar a lei de Newton da rotação, né, para a estática. Então, é uma situação de equilíbrio, o torque resultante é 0. Então, fica a soma desses três torques tem que ser nulo. Lembrando que o torque da força N12 é menos o torque da força N21, né, pela causalidade, ação e reação, né, agora para a rotação. Então, esse torque aqui, N12 é igual a menos o torque 2,1, sendo que o torque N21 nós já calculamos aqui no bloco 1, olha. Eu vou substituir esse resultado aqui, tá? E aí, continuando a análise, né, você vai ver, novamente aqui, você vai isolar o torque 3,2, passa esse camarada, né, subir para o outro lado e esse termo para lá, e aí você vai calcular o torque da força-peso. De novo, você vai para o bloco 2. Para o bloco 2, você vai ter uma posição do centro de massa aqui, que eu chamei de X2, e uma posição do centro de massa aqui, Y2. X2, Y2 e IJ, produto vetorial com a força-peso, né? Que é M2G na direção menos J. A força-peso está para baixo no bloco verde, né? No bloco 2. E aí, quando você substituir aqui o N21, que foi calculado no bloco 1, fizer esse produto vetorial, você encontra que o torque da normal 3,2, né, que o bloco azul empurra o do verde para cima, vai dar esse resultado. Para o bloco 3, vai seguir a mesma ideia, né, o bloco azul. E aí você faz a decomposição das forças que atuam, diagrama de corpo livre, então vai o amarelo vai atuar no azul para cima, uma normal, que eu chamei de 4,3. Por conseguinte, o azul empurra o amarelo para baixo, o verde, né? Então vai ser uma normal que o 2 empurra o 3 para baixo e a própria força-peso. Lembrando que o normal 2,3 é igual a normal, o torque da força normal 2,3 é menos o torque da normal 3,2, que nós calculamos aqui, que nem foi feito aqui a substituição em cima. E aí você vai aplicar a condição de equilíbrio, torque resultante é 0, e você vai concluir que esse novo torque aqui, da normal 4,3, vai ser dado por essa soma, né? M1x1, M2x2, M3x3, G na direção K. E aí você vai aplicar isso para cada um dos blocos, 4, 5, 6, até o enésimo bloco, né? Quando você fizer isso, o último bloco que você vai fazer essa análise, né, vai ser exatamente o bloco em vermelho. E o bloco em vermelho, quais são as únicas forças que atuam sobre ele, né? É a normal, aqui do piso para cima, né, e a própria força-peso do bloco para baixo. Lembrando que a massa desse bloco aqui eu chamo de MN maiúsculo, né? Tá aqui, ó.
E aí o torque de novo é igual a zero, você vai fazer a substituição, você vai concluir que o torque dessa força Nm de cima vai ser dado por essa soma aqui, M1, X1, M2, né? Realmente é uma relação de recorrência, você escreve esse torque dessa normal do último bloco, do enésimo bloco, né? Escrito como resultados que dependem dos outros blocos, né? Do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3 e assim por diante, né? Então esse torque vai ser essa soma, né, enésima GK. Por outro lado, a gente sabe que o centro de massa calculado, né, em física 1, posição do centro de massa em X, é a soma de 1 a N, MI, XI, dividido pela soma de 1 a N, MI. E aí o que aparece aqui é M1x1 mais M2x2, M3x3, isso aqui é uma soma de MI/XI de igual a 1 a N, ou seja, aparece esse numerador aqui, ó. Esse numerador, se você abrir ele, vai ser exatamente esse resultado que eu obtive aqui em 1. Então, você pode isolar aqui esse termo, ele vai ser a posição do centro de massa quando você faz uma soma de várias massas idênticas de 1 a N, né, já que todas as massas M1, M2, M3 e M enésimo são iguais a Mzinho, essa soma vai ser o produto N maiúsculo, se você abrir essa soma vai ser o produto N maiúsculo vezes Mzinho. Então N vezes Mzinho vezes essa posição do centro de massa vai ser igual a essa soma aqui, ó, que eu chamei de 2. Então, você vai substituir 2 em 1. Na verdade, está trocado aqui a substituição. O texto está equivocado. É invertido. Substituindo esse resultado aqui, então você vai concluir que o torque da força normal enésima, na enésima massa, vai ser igual a Nm, x da posição do centro de massa, vezes GK chapéu. E aí, o que é o torque da força da enésima força? É o braço, né, a posição do centro de massa da enésima massa. Então, de acordo com o nosso sistema de coordenadas aqui, ó, se o ponto P aqui, onde é que está o centro de massa desse bloco vermelho, do enésimo? Exatamente na metade do seu comprimento, ou seja, L sobre 2. L sobre 2 na direção I, produto vetorial com a normal, a força normal aqui. Estou abrindo esse torque. Então, a força normal, se você não está lembrando, né? A força normal para esse bloco aqui, o módulo dela é exatamente igual ao peso do bloco. Então, a normal é igual ao peso na direção J. Essa normal está apontando para cima, na direção J. Lembrando que o sistema de coordenadas que nós estamos adotando para cima é positivo aqui, ó. Tudo bem? E aí você vai fazer aqui o produto. Vai dar L sobre 2, mg, e VEC J dá K. Então, você vai cancelar mg com mg daqui, e aí você vai igualar L sobre 2, né? Vai igualar a componente Z da esquerda com a componente Z da direita. Então, vai ficar L sobre 2 igual a Nx do centro de massa, que está aqui em cima, né? Igualamos aqui, ó. E aí você acaba de encontrar a posição do centro de massa, vai ser L sobre 2 dividido por N. Então, para cada valor de N que você escolher, você vai ter uma posição do centro de massa, né? Lembrando que esse N maiúsculo é o número de blocos que você tem no empilhamento. Então, para você entender, vamos pegar aqui um caso particular. Para N maiúsculo igual a 1, ou seja, você só tem um bloco. Um bloco poderia ser, por exemplo, aqui o vermelho. Qual é a posição do centro de massa para esse bloco vermelho? É exatamente na metade dessa distância, ou seja, L sobre 2. Então, quando N for 1, vai dar L sobre 2 a posição do centro de massa para um bloco. Para cada escolha de N, você vai ter um valor de posição do centro de massa, X, né? Coordenada horizontal. N igual a 2, você coloca aqui, vai dar L vezes 2 vezes 2 dá 4, L sobre 4. N igual a 3, L sobre 6, né? 2 vezes 3 aqui. N igual a 4, 4 vezes 2 dá 8. E assim por diante. Então, você pode concluir, né? Veja, à medida que você vai colocando os blocos, né, a distância horizontal em relação aqui a esse eixo, né, vai dando esses valores. Então, se você quer determinar qual é essa distância D daqui até da extremidade do primeiro até a extremidade do último, qual é essa distância máxima,
você vai ter que somar essas quantidades da posição do centro de massa aqui. Então o teu D vai ser uma soma de 1 a infinito das posições do teu centro de massa que nós estamos determinando aqui. Lembrando que esse N pode ser tão grande quanto você queira, né? O número de blocos, né? O empilhamento. Pode ir até infinito, tá? E aí vai ficar exatamente o que? L sobre 2I aqui, ó. Aí você vai abrir essa soma, vai ficar como, né? Para I igual a 1, dá L sobre 2. Aqui, ó. I igual a 2, dá L sobre 4. Você vai somando. I igual a 3, dá L sobre 6. Aqui, ó. I igual a 4, dá L sobre 8. E assim por diante. Aí quando você coloca em evidência L sobre 2, o que sobra é 1 mais meio, mais 1/3, mais 1/4 e assim por diante. Você tem aqui desse lado direito, né, dentro dessa chave, você tem o que nós chamamos de série harmônica, tá? Essa série harmônica, né, é uma série que ela não converge, ela é divergente. Se você somar essa série aqui, ela vai dar infinita, né? Ela vai aumentando, ela não converge, ela vai aumentando os resultados, os valores. Então, genericamente falando, né, esse D vai ser uma soma de 1 a infinito, N maiúsculo, da L sobre 2N maiúsculo, que foi o resultado que nós encontramos aqui em cima, perfeito? Então, só a descarga de consciência, né? Se você quiser calcular esses valores contribuindo, né, termo a termo, né, qual seria essa distância que você vai empilhando os blocos e você vai obtendo em relação a L, como é que fica essa distância? Você pode ter para o bloco 1, essa distância D vai ser meio L sobre 2 de L. N igual a 2, se você fizer aqui N igual a 2, vai dar, você tira o MC, olha, dá 2, mais 1 dá 3 sobre 2, 3 sobre 2 vezes meio dá 3 sobre 4 de L. 3L sobre 4 dá 0,75. Já está aumentando, ó, de 0,5 foi para 0,75. Para N igual a 3, aí você tem aqui 1/3, meio mais 1, tira o MC, depois multiplica por S sobre 2. Quanto é que vai dar? Isso aqui vai dar aproximadamente 0,916 L, ou seja, 0,5, 0,7, 0,9, está aumentando. Ou, se preferir, escrito em número na forma de fração, né, fica 11 sobre 12 L. E aí, se você escolhe N igual a 4, essa distância, vai ser 25L sobre 24, aproximadamente 1,041 L. Então, perceba que o resultado vai aumentando, né? 0,5, 0,7, 0,9, já chegou em 1. Então, quanto mais você vai inserindo termos nessa série, ela vai aumentando, ela não vai tendendo a zero. Ela não, na verdade, ela não tende a um valor finito, ela vai aumentando. Então, é uma série do tipo divergente. Então, moral da brincadeira. Quando você faz esse problema, esse empilhamento, a pergunta é: quantos blocos eu consigo empilhar nesse sistema sem que ele desabe, sem que ele caia, que ele fique em equilíbrio, né? O torque resultante seja zero? Infinitos. Você pode, né, a priori, né, matematicamente falando, você pode empilhar infinitos blocos, infinitos livros idênticos, né, uns sobre os outros, sem que eles desabem, sem que eles caiam, perfeito? Aí vai da habilidade de cada um de tentar fazer esse empilhamento obedecendo a chamada série harmônica, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos!